se ele tivesse vencido Satanás como Deus, mas ele venceu a Satanás como homem. E nisso nós também aprendemos, irmãos, que nós também podemos vencer. Que aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele também pode vencer. E então em seguida ele vai para Nazaré, onde ali está os seus familiares, seus conhecidos. Os irmãos podem imaginar alguém que nasceu e cresceu naquela pequena cidade mal falada, e o Senhor Jesus, estando em Nazaré, região de Cafarnaum, ele inicia então ali o seu ministério, e embora já era de costume, eu acho que nessa referência de 16 mesmo, que diz que ele indo para Nazaré, onde fora criado, num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume. Então todos, eu imagino que todos, ou talvez a maioria, conhecia o Senhor Jesus. E ele se levanta no versículo 18, nós vemos no versículo 17, então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. E ele repete as palavras do profeta Isaías, ou de forma semelhante, ele repete as palavras do profeta Isaías. Mas quando nós imaginamos Nazaré, o Senhor Jesus, naquela cidade que ele nasceu, que ele cresceu, em que ele trabalhava junto com seu pai, na carpintaria, conhecido como filho do carpinteiro. Quando eu disse que Nazaré era mal falada, mal vista, nós podemos lembrar que quando Filipe, ele chega para Natanael lá no início do Evangelho de João, ele diz: achamos o Cristo, aquele em que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. E Natanael diz: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós podemos imaginar como Nazaré era mal falada, era uma cidade discriminada. Mas foi ali que o Senhor Jesus nasceu, foi ali que ele passou a sua fase de criança, juventude, a sua adolescência e a sua juventude, até chegar aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. Mas quando eu gosto muito de pensar nessa apresentação que Filipe faz a Natanael, que ele apresenta a Natanael ao Senhor Jesus. Quando Natanael diz a ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe responde: vem e vê. E quando ele aproximava do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se antecipa e diz a respeito de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou em quem não há engano. Certamente Natanael se espanta de ouvir essas palavras do Senhor Jesus. E ele pergunta: de onde me conheces? E o Senhor Jesus disse: antes, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então Natanael, definitivamente, ele percebe, ele vê que de fato o Senhor Jesus, aquele que Filipe o apresentara, era o Filho de Deus. E ele adora o Senhor Jesus como Filho de Deus. No versículo 49 diz: então Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus,
tu és rei em Israel. E pensando nessas palavras que Filipe menciona aqui, achamos o Cristo, de quem falou Moisés, de quem escreveu Moisés no livro da lei, e de quem se referiram os profetas. Nós vemos então que era do conhecimento deles, eles conheciam a história das profecias, eles sabiam, eles conheciam a história bíblica, ou seja, a história dos pergaminhos, a história, o que os profetas mencionaram, o que Isaías escreveu no seu livro. Alguém, por gentileza, se puder ler Isaías capítulo 61 e versículo 1, nós vamos ver as palavras do Senhor Jesus repetidas a respeito dele mesmo, aqui no versículo 18. Não somente Isaías 61 e 1, mas também 42 e 7. Nós vamos ler apenas o 61 e versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, que diz a vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Obrigado, irmão. Então, olha as palavras do Senhor Jesus quando, naquela sinagoga, eu estou aqui imaginando que surpresa para aqueles conhecidos do Senhor Jesus, ele se colocando, ele levantando-se para tomar o livro, ou receber o livro daquele servente naquela sinagoga e falar a respeito dele mesmo. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Com que espanto será? Que espanto eu imagino que foi para aqueles conhecidos, para os seus próprios parentes, para os seus irmãos, suas irmãs, para aqueles conhecidos que de repente eles veem o Senhor Jesus se levantar, recebendo o livro do servente e repetir as palavras do profeta. E ele declara então como aquele que veio para dar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Imaginem, irmãos, se fossem hoje, imagine o Senhor Jesus se apresentando em um local em que há uma multidão de pessoas. Não que, eu não imagino, não acredito que ali estivesse uma multidão de pessoas. Era uma sinagoga. Eu imagino talvez umas 50 pessoas, no máximo. Mas imagine o Senhor Jesus chegando em um local em que estivesse uma multidão de pessoas. Como nós vemos, não como nós aqui, mas ele declarando-se filho de Deus, declarando-se enviado de Deus e querendo dar liberdade aos oprimidos, querendo curar. A cura era um sinal, era um dos sinais que o Senhor Jesus
iria fazer para demonstrar, para provar que de fato ele era o Filho de Deus, enviado de Deus ao mundo, para comprovar as palavras